As 100 melhores histórias da Bíblia. 20. As pragas do Egito. Moisés, a princípio relutante quanto à sua capacidade em cumprir a missão, foi instruído por Deus para procurar seu irmão Arão, que ainda vivia no Egito, a exemplo de sua irmã Miriam. 3 anos mais velho do que Moisés, Arão era o homem indicado para convencer os hebreus. Falarás pela boca de Arão, dissera Deus a Moisés, pois este temia não ter aptidão para a oratória. Depois de despedir-se do sogro, Moisés tomou sua esposa e seu filho e voltou para o Egito. A primeira coisa que fez ao chegar lá foi procurar o irmão. Moisés, você de volta? Disse Arão, ao mesmo tempo feliz e preocupado. Sim, uma força superior impeliu-me a retornar, disse Moisés, com o semblante firme e decidido. Arão, sem suspeitar da grandiosidade dos planos do irmão, ficou observando-o com preocupação cada vez maior. O Senhor mandou-me com ordem de libertar o nosso povo, disse Moisés. E passo a passo fui explicando a sua missão, até conseguir convencer o irmão da verdade de suas palavras. E só depois é que ambos rumaram ao conselho dos anciãos de Israel, para que esses também tomassem conhecimento do que o seu Deus pretendia fazer para livrá-los da sujeição egípcia. Custou ainda outro tanto, mas finalmente todos ficaram convictos da veracidade das palavras de Moisés, principalmente depois de presenciarem certos pequenos prodígios que Deus ensinara ao seu enviado e que ele deveria repetir mais tarde na presença do faraó. Moisés ainda descansou alguns dias, pois, além da estafa natural da viagem, trazia ainda a febre de uma operação improvisada que tivera de realizar no meio do deserto. Deus surgira de repente, decidido a matá-lo, pois descobrira que Moisés era ainda incircunciso. Séfora, entretanto, aplicara a ira divina ao fazer a operação em seu filho e sugerir que o esposo logo faria o mesmo. Somente então Deus o deixara prosseguir, pois a oblação do prepúcio era o sinal da aliança que o Senhor firmara outrora com Abraão, o patriarca supremo dos hebreus. Alguns dias depois, ambos rumaram para o palácio do soberano egípcio. Moisés era já um velho de 80 anos, e seu irmão tinha 3 a mais. Admirado da audácia do hebreu, Faraó mandou que ambos fossem levados imediatamente à sua presença. O que querem, velhos hebreus? Disse o Faraó, em tom cavernoso. Arão, que tinha melhor o dom da palavra, respondeu: Queremos pedir, Faraó, permissão para que o nosso povo possa ir oferecer uma oferenda ao nosso Deus no deserto, pois assim ele nos ordenou. O que está dizendo? Falou o Faraó, quase incrédulo. Estou repetindo o que o Senhor nos disse. Deixem tudo e partam para o deserto, a 3 dias de caminhada, para que ali me façam uma oferenda. Querem que o seu povo abandone o trabalho para ir passear no deserto e lá fazer festas, é isto? Disse o Faraó, sardonicamente. Vamos, deem meia volta e retornem às suas tarefas. Moisés e Arão foram despedidos da presença do Faraó, que mandou chamar imediatamente um de seus ministros. Esses escravos andam sem ter o que fazer, disse ele. De hoje em diante, determine que os hebreus recolham eles mesmos a palha com a qual deverão fazer os tijolos. Mas atenção! Nem por isso a produção deverá diminuir. Desse modo deixarão de pensar em festas no deserto e outras frivolidades.
Começou então para os judeus um período de nova e mais dura provação. Obrigados a fazer como o faraó determinara, os escravos viram aumentados seus trabalhos e também os castigos. Já que não conseguiam recolher a palha e preparar os tijolos sem provocar um decréscimo na produção. Com as costas lenhadas pelos açoites, os capatazes judeus foram até Moisés e Arão fazer-lhes amargas queixas. Aí está o que ganhamos com suas ideias de fuga do Egito, disse um deles. Agora temos que trabalhar a açoites redobrados. Moisés, sem ter o que dizer, afastou-se e foi queixar-se ao seu Deus. Meu Deus, por que maltratas o teu povo? Fiz o que mandaste e tudo resultou em mais opressão e nenhuma libertação. Então o Senhor lhe respondeu: Nada temas. A partir de agora, farei com que o faraó conheça o meu poder e seja, finalmente, coagido a deixá-los partir. Volta à presença do faraó e faz diante dos seus olhos aquilo que já lhe ensinei. Não imagines, porém, que a coisa se dará já desta vez, pois endurecerei o coração do faraó, para que ainda agora não os permita partir. Moisés era um homem de fé, e mesmo sabendo que dessa visita nada resultaria, já que o próprio Deus afirmara que endurecer o coração do faraó era um de seus propósitos, lá se foi com o irmão até o soberbo empedernido. Deixe nosso povo partir, pois assim quer o poderoso Deus de Israel, disse Moisés pela boca de Arão. Poderoso? Disse o faraó. Onde está a prova do seu poder? Arão pegou então a vara que Moisés trazia nas mãos e lançou-a ao chão. No mesmo instante, ela transformou-se numa enorme serpente. Entretanto, o rosto do faraó permaneceu impassível. É só esse truque vulgar que o seu Deus tem a exibir? Disse com desprezo. No mesmo instante, mandou chamar os seus magos, que entraram no salão com grande pompa. Vamos, repitam o conhecido truque do cajado que vira serpente, disse o faraó em tom de mofa. Os magos ergueram seus bastões, balançando as cabeças com um sorriso de superioridade, e os arremessaram logo em seguida sobre o mármore polido. Instantaneamente, os cajados converteram-se em outras tantas serpentes. Aí está, disse o faraó com profundo desprezo. Seu Deus poderoso não passa de um mago de feira. Porém, nem bem o faraó havia terminado de fazer a sua troça, quando a serpente de Moisés avançou sobre as demais e engoliu-as uma a uma. Os magos entreolharam-se assombrados, e o próprio faraó hesitou por alguns instantes, antes que seu coração tornasse a endurecer pela vontade divina. Tudo isso é muito bonito, mas ninguém sairá do Egito, disse, encerrando a entrevista. Moisés e Arão retiraram-se desgostosos, mas na mesma noite o Senhor tornou a aparecer ao primeiro, dizendo-lhe: Retorna amanhã ao faraó e faz o que te ordeno. No dia seguinte, começaram a desabar uma a uma as 10 pragas do Egito. Era uma linda manhã de sol. O faraó e sua comitiva acabavam de deixar o palácio para ir até o Nilo Sagrado, onde pretendiam embarcar para uma viagem, quando depararam-se com Moisés e seu irmão Arão. Vocês dois de novo? Exclamou o faraó ao avistá-los. O Senhor nos remeteu de volta à sua presença, disse Moisés, com a ordem de que deixe partir nosso povo para o deserto. Ah, é? Disse o faraó com desdém. E por que deveria?
Qual é o novo truque que tem para apresentar? Arão ergueu então o cajado de Moisés e o encostou nas margens do Nilo. Instantaneamente, suas águas tornaram-se tintas de sangue em toda a extensão. Os peixes subiam à tona, todos mortos, e não só ali, mas em toda parte. Na verdade, não havia uma única poça em todo o Egito que não tivesse se transformado em sangue, prodígio espantoso, que aterrou a população inteira, menos o faraó, cujo coração havia sido endurecido outra vez pelo Senhor Deus. "Venham, meus magos", disse ele, num tom enfadado. Os magos destacaram-se da comitiva, trazendo novamente nos rostos sorrisos de autossuficiência. "Repitam o truque do rio que vira sangue", disse o faraó. No mesmo instante, os magos ergueram suas varas e repetiram o milagre de Moisés. "Tudo isso é muito bonito, mas ninguém sairá do Egito", disse o faraó, dando as costas a Moisés, a Arão e os magos. Porém, parece que somente as águas emersas do Egito estavam viradas em sangue, já que os egípcios, depois de cavarem poços, conseguiram encontrar água potável para beber, o que salvou a todos de morrerem de sede. E essa foi a primeira praga, a praga das águas ensanguentadas. 7 dias depois da conversão das águas em sangue, Moisés e Arão apresentaram-se novamente diante do faraó, quando este regressava de sua viagem. "Mas como? Ainda estão aí?", disse ele irritado. "Viemos pedir uma vez mais, em nome do Senhor Deus, que libere nosso povo, para que lhe possamos fazer uma oferenda em pleno deserto", disse Moisés, que perdera a vergonha de falar pela própria boca. "Ah, sim", disse o soberano. "E se eu não quiser que seja assim?" "Então, infestaremos o seu país de rãs, de tal sorte que não se dará um único passo em todo o Egito sem que se tropece num desses animais pegajosos." "Isso eu quero ver", disse o faraó, descrente. Então, Arão estendeu outra vez o cajado sobre as águas e, no mesmo instante, uma legião de rãs começou a emergir não só do Nilo, mas dos rios, lagos, charcos, banhados e pântanos de todo o Egito. Saltitando alegremente, os pequenos anfíbios invadiram as casas, palácios e templos de todas as cidades e vilarejos, à exceção da terra de Gésem, onde viviam os israelitas. Não havia, na verdade, um único recanto oculto de onde eles não saltassem abruptamente na cara dos habitantes do país do faraó. Este, entretanto, permanecia irredutível, já que Deus havia endurecido outra vez o seu coração. "Repitam o truque das rãs multiplicadas", disse ele aos seus magos, que não tardaram a levar a cabo a ordem, aumentando de tal sorte o número daqueles animais em todo o Egito que ninguém dava mais um único passo sobre o solo egípcio sem esmagar um desses animais repulsivos. Entretanto, a situação se tornara tão insuportável com a presença das rãs que mais tarde o faraó viu-se obrigado a mandar chamar os 2 irmãos hebreus. "Está bem", disse ele. "Façam desaparecer as rãs e deixarei que vocês viajem até o deserto, como quer o seu poderoso Deus." Moisés prometeu que no dia seguinte as rãs cessariam de atormentar os egípcios. Depois de acolher as súplicas de Moisés, feitas em favor do faraó, o seu Deus fez com que todas as rãs que estavam fora dos rios morressem, o que foi um alívio apenas parcial, pois eram tantas as rãs mortas espalhadas por toda parte que logo um fedor insuportável inundou o Egito inteiro. De qualquer modo, no palácio do faraó, as coisas já haviam voltado ao normal.
e não seria necessário que o Deus de Israel lhe endurecesse novamente o coração, para que ele recaísse outra vez na mais torva intransigência. Tudo isso é muito bonito, mas ninguém sairá do Egito, disse ele a Moisés. Tão logo ele foi pedir a autorização para a partida dos seus patrícios. E essa foi a segunda praga, a praga das rãs. Depois da segunda negativa, o Senhor decidiu que Moisés não precisaria mais lançar advertências ao faraó, dando cumprimento imediato às suas pragas. Diz a Arão que estenda seu cajado sobre a poeira do chão, disse Deus a Moisés, para que nova praga desça sobre o Egito inteiro e seu faraó recalcitrante. Arão fez o que Deus ordenara, e no mesmo instante em que golpeou o solo, ergueu-se dele uma multidão incalculável de mosquitos, como se um vento houvesse erguido toda a poeira existente no deserto. Era tão grande o número desses exasperantes insetos que logo o céu encheu-se de um zumbido ensurdecedor, e as pessoas viram-se atormentadas pelas suas picadas doloridas. Mosquitos bojudos de sangue, porém cada vez mais insaciáveis, percorriam toda a terra do faraó, atacando pessoas e animais indiscriminadamente. O faraó, cercado por 4 escravos a lhe espanejarem os insetos do corpo, determinou a seus magos que repetissem o milagre dos mosquitos, pois queria estar sempre empatado com a divindade dos judeus. Dessa feita, porém, não foram eles capazes de repetir o feito, o que desagradou profundamente ao seu senhor. Idiotas! Rugiu ele, com a boca cheia de insetos. Se podem multiplicar rãs, por que não podem fazer o mesmo com reles mosquitos? Os magos, que estavam com as cabeças cobertas pelos mantos, para se defenderem dos mosquitos, silenciaram, como se não coubesse a eles a resposta. Então, um descobriu levemente o rosto e disse: inequivocamente, há aqui o dedo de Deus. Ao escutar este nome, o faraó sentiu o coração endurecer novamente. Pois façam saber a esses 2 velhacos hebreus que, por mais bonito que seja tudo isso, ninguém sairá do Egito. E esta foi a terceira praga, a praga dos mosquitos. No dia seguinte, Moisés e Arão repetiram a estratégia de pegar o faraó de surpresa, quando este rumava para o rio. Não acredito, disse ele, enterrando as unhas nas palmas das mãos. Deixe que meu povo vá ao deserto prestar culto a Deus, disse Moisés. Não, não e não, esbravejou o faraó. Se não o fizer, o Senhor mandará à sua terra, e somente à sua, já que a terra de Gessém, onde vivem os judeus, estará excluída, um enxame prodigioso de moscas varejeiras, para atormentar pessoas e animais. E quando será isso? De amanhã não passará, disse Moisés. Então, até amanhã, disse o faraó, que gostava de pagar para ver. No dia seguinte, tudo se cumpriu. Uma multidão abominável de moscas varejeiras infestou os céus de todo o Egito, invadindo as casas do faraó, dos seus ministros e de qualquer cidadão daquela terra amaldiçoada. Os insetos caminhavam por tudo, deixando atrás de si um rastro de fezes hediondo. Os pratos de sopa cobriam-se de moscas esverdeadas, de tal sorte que não se podia erguer uma colher sem que pelo menos 15 delas estivessem ali juntadas, de asas amassadas e meio afogadas. Completamente tomado pelo nojo, o faraó mandou chamar imediatamente os autores daquela desgraça. Muito bem, permito que façam a oferenda ao seu Deus, desde que seja aqui mesmo em solo egípcio, disse ele, tentando contemporizar. Isso não é possível, disse Arão.
Os egípcios apedrejariam nosso povo, pois consideram nossos sacrifícios como abominações. O Senhor especificou claramente que deveríamos caminhar 3 dias no deserto, até chegarmos ao local que Ele próprio indicaria, acrescentou Moisés. Está bem, disse o faraó, aquecendo. Assim seja, desde que não se afastem em demasia de minhas fronteiras. Façam cessar a praga e orem por mim. Moisés disse que assim seria, e que no dia seguinte não haveria mais uma única mosca varejeira em todo o Egito. Antes de sair, porém, voltou a cabeça para trás e disse ao soberano, com o senho franzido: Esperamos apenas que o faraó não nos engane mais uma vez. Sem dúvida, mais que uma advertência, aquilo era uma ameaça. Mas nem ela pôde contra a dureza do coração do faraó, uma vez que era patrocinada pelo próprio Deus. E assim, tão logo a última mosca varejeira desapareceu dos céus do Egito, o faraó, mais aliviado, repetiu de novo seu bordão. Tudo isto é muito bonito, mas ninguém sairá do Egito. E essa foi a 4ª praga, a praga das moscas varejeiras. Novamente Moisés e Arão retornaram à presença do faraó. Que lhe dissemos da última vez? Falou Moisés com uma raiva incontida. Não me lembro, disse o faraó. O que eu disse, porém, me lembro perfeitamente. Ninguém sairá do Egito, nem por bem, nem por mal. Melhor fará se der ouvidos ao que o Senhor ordena, disse a Arão. Sim, abdique de uma vez de sua intransigência e permita que o nosso povo vá oferecer uma oferenda a nosso... Basta, disse o faraó. Já sei perfeitamente o que querem, mas vocês fingem não entender que não cederei jamais, jamais às suas ameaças. O Senhor não desistirá enquanto não fizer o que ele ordena, disse Moisés. Eis o que acontecerá agora, caso persista em sua teimosia. Seus rebanhos serão atacados por uma peste tão devastadora que não restará ao cabo um único filhote de cabra em todo o Egito. E isso demorará muito a acontecer? Até amanhã, sem falta. Até amanhã também, hebreus, disse o faraó, dispensando a ambos. Na manhã seguinte, os bois, ovelhas, cabras e camelos amanheceram cobertos de pústulas totalmente repulsivas aos olhos e ao olfato. Feridas do tamanho de um pêssego negrejavam de vermes, deitando fora um suco leitoso, feito de pus azedo e listras de sangue infectado. Em menos de um dia, pereceram todos os rebanhos dos egípcios. Mortos totalmente os rebanhos, o faraó pensou então consigo mesmo. Morreu. Acabou-se. Foi tudo muito bonito, mas nem por isso judeu algum sairá do Egito. E esta foi a 5ª peste, a peste dos animais. Moisés estava em casa, ligeiramente cansado daquela disputa. Preparava-se já para ir dormir, quando a voz de Deus soou novamente aos seus ouvidos. Levanta, Moisés, e toma em tuas mãos um punhado de fuligem do forno. Sem pestanejar, Moisés ergueu-se e rumou seus passos cansados até o forno. Depois de abrir a portinhola, tomou em suas mãos a fuligem espessa. Agora, sai para fora e lança a poeira aos 4 ventos, disse a voz. Moisés assim fez, e logo a fuligem dispersou-se na direção da casa do faraó e de todas as outras casas onde havia egípcios, sem que tenha restado um único grão entre os dedos do velho servo de Deus. No dia seguinte, os egípcios acordaram com seus corpos
recobertos de pústulas e inchaços doloridos. Os animais também foram acometidos do mesmo mal, em que pese tivessem sido exterminados todos os rebanhos egípcios na praga anterior. Os magos, que haviam desaparecido desde o fracasso da multiplicação dos mosquitos, dessa vez também não apareceram, pois estavam com seus corpos cobertos de feridas purulentas, de tal modo disseminadas que seus mantos recobertos de estrelas fediam mais que a mortalha dos judeus mortos, já que os egípcios eram embalsamados com essências odoríferas. O faraó, no entanto, não fora atingido pessoalmente pela praga, e por isso permaneceu insensível às queixas e lamentos dos pesteados. Judeu algum sairá do Egito, ordenou, enquanto ao redor todos coçavam desesperadamente as suas feridas. E esta foi a sexta praga, a praga dos tumores. Na manhã do dia seguinte, Moisés e Arão compareceram novamente à presença do faraó. Este os recebeu uma vez mais, disposto a ver até onde os hebreus levariam a disputa. Moisés, verdadeiramente encolerizado, dirigiu-lhe essas palavras: Deixe partir o povo do Senhor Deus, para que lhe preste culto no deserto. O faraó lhe responde nestes termos: Essa parte eu já conheço, adiante. Moisés, impassível, retoma a palavra. Até aqui, o faraó tem sido dispensado de sofrer na própria pele os dissabores das pragas do nosso Deus. Mas cuidado, não será assim para sempre. Se Deus quisesse, já teria fulminado o faraó há muito tempo. Se foi poupado, foi apenas para que o mundo tomasse conhecimento do poder do Senhor e tivesse com o que celebrar o seu nome eternamente. Mas agora ouça: se persistir em sua prepotência contra meu povo, amanhã descerá sobre o Egito uma tal tempestade de granizo que, após sua passagem, não restará viva coisa alguma. Mande recolher pessoas e animais, pois todo aquele que estiver sob a inclemência dos céus perecerá com certeza. Moisés e Arão, feita a terrível advertência, retiraram-se. O faraó espreitou os céus da grande janela central. Nada, nem uma única nuvem manchava o céu egípcio. É o que veremos, diz ele, retomando seus afazeres. O dia amanheceu escuro, como um prolongamento da noite. Relâmpagos iluminavam as trevas. Ainda assim, os imprudentes saíram para as ruas, levando consigo seus animais, em que pese Êxodos 9, 6, como se fosse um dia normal. Mas não era um dia normal. Logo, uma chuva pavorosa de granizo desceu das nuvens pejadas. Pessoas e animais pereciam pelas ruas e campos, num verdadeiro apedrejamento celestial. Casas e templos se esfarelavam com o vigor das pancadas das pedras, do tamanho e do peso de enormes batatas. Era o caos. Chamem os 2 hebreus, pois temos o caos entre nós, diz o faraó. Alguém conseguiu romper a chuva de granizos e trazer incólumes até o palácio Moisés e Arão. O faraó os aguardava, transido de terror. Dessa vez passei dos limites, diz o faraó, assustado. Por favor, façam com que cessem essas terríveis trovoadas de granizo. Podem partir, podem partir. Quando eu tiver saído da cidade, diz Moisés, estenderei meu bastão e a chuva cessará. Embora saiba que o faraó e seus ministros, ainda assim, não terão aprendido verdadeiramente a temer o Senhor. O faraó admitiu e consentiu tudo, até que a chuva cessasse. Então, o Senhor Deus endureceu novamente o seu coração, pois ainda tinha algo para mostrar a ele e a todas as gerações, especialmente algo muito importante acerca de pães e fermentos. Que permaneça tudo como antes, diz o faraó mais aliviado.
E esta foi a 7ª praga, a praga. Os judeus permaneciam sob a odiosa sujeição egípcia. Então, o Senhor Deus chamou Moisés e lhe disse: Vai até o faraó, pois endureci novamente o seu coração. Arão, que escutava tudo, teve vontade de perguntar ao seu senhor por que não lhe amolecia o coração em vez de endurecê-lo continuadamente. As palavras do Senhor, entretanto, foram explicação suficiente para os seus ouvidos. Endureci o coração do faraó para que eu possa operar meus prodígios, os quais servirão de ensinamento e lição às gerações futuras, acerca do meu poder e do quão perniciosa pode ser ao homem a recusa em obedecer aos meus decretos. Arão curvou a cabeça reverentemente. Agora, ouve o que dirás ao faraó. O Senhor Deus disse, e eles repetiram o seguinte ao faraó: Até quando recusarás a me obedecer? Pois fica sabendo que se até amanhã não liberares o meu povo, para que me preste o culto devido, farei descer sobre o Egito inteiro uma nuvem de gafanhotos, que devastará até o último talo de suas colheitas. O faraó escutou essas palavras e prometeu pensar no assunto. E cumpriu de fato a promessa, pois pensou no assunto até adormecer. Mas para o Senhor Deus não foi o bastante, e por isso uma gigantesca nuvem de gafanhotos adentrou o Egito, tão grande que escureceu o astro luminoso venerado pela idolatria do faraó. Um grande tapete esverdeado cobriu todas as ruas e o chão das casas, com os insetos saltando uns por cima dos outros e alimentando-se de tudo quanto encontravam pela frente. Então, os ministros do faraó, fartos de tanta desgraça, clamaram ao soberano: Até quando esses hebreus malditos nos atormentarão com suas pragas? Deixe que partam de uma vez para o deserto, antes que nada mais reste em nosso país. O faraó refletiu e mandou chamar de volta a Moisés e a Arão. Ainda bem, aí estão vocês, disse ele. Desta vez, pequei como nunca, e seu Deus castigou-me com inteira justiça. Perdoem, só mais esta vez, a minha perversidade, e supliquem ao seu Deus, para que afaste esses insetos detestáveis do meu reino. Moisés sabia que o faraó ainda não aprendera a lição, mas foi fazer o que seu Deus ordenou. Ergue o teu bastão e afugenta os gafanhotos do Egito. Moisés fez o que Deus lhe ordenara. Todos os gafanhotos foram carregados por um forte vento e lançados ao Mar Vermelho, que nesse dia tomou uma coloração fortemente esverdeada. Quanto ao faraó, teve seu coração novamente endurecido. Os gafanhotos saem, mas os judeus ficam, disse ele empedernidamente. E essa foi a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Deus aguardou apenas que o faraó pronunciasse as palavras que ele próprio lhe inspirara, já que era também o autor do endurecimento do seu coração, e disse a seu servo Moisés: Ergue tua mão e estende-a em direção ao céu. Moisés assim o fez. No mesmo instante, uma treva desceu sobre o Egito, tão espessa que era possível apalpá-la. Durante 3 dias inteiros, ou antes, 3 noites inteiras, já que o dia confundira-se inextricavelmente com a noite, os habitantes do Egito não puderam mover-se dos seus lugares, pois a escuridão era absoluta. Os cegos deram graças ao Senhor, pois enxergaram melhor nesse dia do que os de vista sã. Entretanto, na terra de Gesem, onde viviam os israelitas, havia luz de sobra, mesmo à noite. O faraó, aterrado com aquela escuridão sinistra, mandou chamar os hebreus. Moisés e Arão, os quais podiam mover-se perfeitamente nas trevas, graças à luz interior do seu Deus, chegaram à presença do faraó, que permanecia também imerso nas trevas. Estão os dois aí?
disse o faraó. Sim, faraó, disse Moisés, enxergando tudo perfeitamente. Verdadeiramente excedi-me ao máximo dessa vez, disse ele, lamentoso. Podem ir todos ao deserto prestar culto ao seu Deus, inclusive as crianças. Os bois e ovelhas, entretanto, deixem-nos aqui, pois já não há mais animal algum no meu reino. Isso não é possível, disse Moisés. Nosso gado deve ir conosco, pois não sabemos ainda quantas cabeças de gado teremos de ofertar ao nosso Deus em meio do deserto. Então, o Senhor tornou a endurecer ainda outra vez o coração do faraó, que desta vez excedeu a qualquer perfídia. Sumam das minhas vistas e cuidem de não tornar a ver a minha face, pois no dia em que isso acontecer, com certeza vão morrer. Moisés o encarou e disse: Bem o disseste, pois nunca mais tornaremos a ver a tua face. E esta foi a 9ª praga, a praga das trevas. Até aqui as pragas haviam sido como que brincadeiras de criança, destinadas a tirar o faraó de sua teimosia inconsequente. A 10ª e última das pragas, entretanto, estava destinada a não ser nem de longe uma brincadeira. Desta vez, o faraó não só os deixará partir, como ainda os expulsará definitivamente do Egito. Disse o Senhor a Moisés, que escutou essas palavras com infinito alívio. A seguir, Deus deu uma série de instruções a Moisés e a seu irmão Arão. Que os hebreus, antes de partir, peçam aos seus vizinhos egípcios objetos de ouro e de prata, para que não saiam do Egito de mãos abanando, tendo ao mesmo tempo nisso a paga justa de seus serviços. Deus fez nesses dias com que o ódio que os egípcios votavam encarnecidamente aos judeus se transformasse em cordialidade e a mais franca simpatia, de tal forma que até o próprio Moisés foi muito bem tratado pelos ministros do faraó e pelos grandes da corte. E então o Senhor tornou a falar com seu profeta. Nos próximos dias farei uma passagem pela terra do faraó. Será uma passagem terrível, pois quando minha sombra cair sobre as casas que não estiverem sob a minha proteção, cairão mortos os primogênitos de cada uma delas. Na verdade, até os primogênitos dos escravos e dos animais serão exterminados, para exemplo eterno do que acontece aos que se encarniçam contra a minha vontade. Moisés e Arão escutaram as palavras do Senhor com a alma coberta de medo. Mas o meu povo nada deve temer, disse Deus, e eis a razão. Num determinado dia deste mês, que passará a ser o primeiro mês de cada ano para os judeus, todas as famílias deverão se reunir em suas casas para sacrificar um animal, um cordeiro ou um cabrito em meu nome. Morto o animal, separarão o seu sangue para tingir com ele as ombreiras das portas, pois este será para mim o sinal dos justos. Onde enxergar a listra de sangue, ali não porei meus pés, e ali também não exterminarei o primogênito. Isto feito, deverão reunir-se todos e fazer às pressas uma refeição desse cabrito ou cordeiro, juntando a ele ervas amargas e pão ázimo. Pão ázimo? Disse a Arão. Sim, pão sem fermento algum, disse o Senhor Deus, enfatizando bem essas palavras. Quem comer pão com fermento nos 7 dias que antecederem a minha passagem, será eliminado de Israel. Este dia deverá permanecer como uma instituição perpétua a todos os judeus, o dia da festa dos pães sem fermento. Moisés e Arão instruíram bem o seu povo acerca do terrível prodígio que Deus preparava. Reunidos, cada qual em suas respectivas casas, aguardaram pela passagem do Senhor. Onde quer que houvesse uma porta besuntada do sangue do cordeiro, ali Deus não entraria para exercer a sua vingança. Caiu a noite. O Senhor marcara a hora da sua passagem para a meia-noite do 14º dia do mês vigente. Os judeus, reunidos e de cajados na mão,
Pois que à morte dos primogênitos egípcios deveria seguir-se a fuga imediata dos judeus, fizeram sua refeição às pressas e aguardaram o terrível momento. Quando a meia-noite soou, escutou-se um primeiro e terrível grito, vindo de muito longe. Eis que o Senhor começa a caminhar, disse Moisés à sua família. Logo em seguida, escutou-se outro grito de pesar, e outro, e ainda outro, e num crescendo ensurdecedor, todo o Egito foi sendo tomado pelos gritos dos pais e mães dos primogênitos, golpeados pela mão poderosa do Deus de Israel. Os judeus permaneceram quietos, agarrados aos seus pertences e de cajados nas mãos. Meninos, escapulindo à vigilância severa dos pais, conseguiam às vezes correr até as janelas para observar a passagem do Senhor. Uma treva densa inundava as ruas, mas eles podiam sentir a aproximação divina pelo crescendo dos gritos e lamentos. Ele está chegando, disse um desses meninos para os irmãos, agachado à janela. Todos sentiram um profundo arrepio quando uma sombra mais espessa que a noite pôs-se de frente à porta da casa. O anjo exterminador alisou a moldura da porta e se retirou logo em seguida sem cometer dano algum. Então o faraó, que também tivera seu primogênito arrebatado pela vingança divina, mandou chamar Moisés até si. Desapareçam já do meu país, livrando-o da ira do seu poderoso Deus, disse ele, esquecido de que prometera a morte a Moisés caso tornasse a ver novamente a sua face. Partiremos ainda hoje, faraó, disse Moisés, que também se esquecera de que afirmara jamais tornar a ver a face do faraó. Reunidos os judeus, que somavam cerca de 600.000, partiram todos a pé rumo do deserto, onde pretendiam fazer finalmente a oferenda ao seu Deus. E esta foi a 10ª e última das pragas, a praga da morte dos primogênitos.